Qual país tem as forças armadas mais poderosas é um assunto interessante e controverso. É por isso que todos os anos o site Global Firepower divulga uma das classificações mais aguardadas no campo da defesa, a dos exércitos mais poderosos do mundo. Convido vocês a descobrirem os 5 exércitos considerados os maiores e a entender seus pontos fortes e fracos. O primeiro lugar nessa lista não é surpresa para ninguém. Na quantidade ou na qualidade, os Estados Unidos são líderes incontestáveis. Seu impressionante arsenal tecnológico é resultado de um investimento colossal. O país é conhecido pelo poder de seus drones, tem a maior frota do mundo de aeronaves pilotadas remotamente e ainda possui cerca de 300 UAVs pesados armados com mísseis Hellfire, como o MQ-1 e o MQ-9, além de cerca de 30 UAVs de observação de alta altitude e longa duração RQ-4. E vários UAVs furtivos RQ-170. Também podemos mencionar seus bombardeiros, em especial o futuro B-21 Raider. Ele fez seu voo inaugural em 10 de novembro de 2023 e deve entrar em serviço em 2026. Desenvolvido e construído pela Northrop Grumman, ele será uma asa voadora sem aletas de cauda. Deve ser capaz de transportar armas nucleares, se evadir das mais sofisticadas defesas antiaéreas e transportar grandes quantidades de bombas e mísseis por distâncias longas. O contrato concedido pode chegar a 80 bilhões de dólares e prevê a construção de cerca de 100 aeronaves, a um preço unitário estimado atualmente em 564 milhões de dólares. Um arsenal tão sofisticado decorre do orçamento colossal que os Estados Unidos investem em suas forças armadas. Até 2023, o país gastou 750 bilhões de dólares, mais de 3 vezes mais do que a China, um de seus principais inimigos. Isso permite que eles invistam maciçamente em tecnologias de ponta, mas também em mão de obra e operações em todo o mundo. Também é considerado muito eficaz porque possui bases militares em muitos países, como por exemplo, Coreia do Sul, Bélgica e Somália. Além de seu próprio poder, os Estados Unidos desenvolveram alianças fortes, como com a OTAN, fortalecendo assim a sua influência e a sua capacidade de resposta. Este país lidera em quase todas as categorias. A capacidade militar da Rússia está em segundo lugar nessa lista. Ela tem 4.100 aeronaves militares, incluindo o Sub-57, conhecido como Felon, que foi testado na Síria em 2018 e entrou em serviço em 2020. Esse supersônico de quinta geração é conhecido por sua versatilidade. Há também o Tu-160, também conhecido como Cisne Branco, um bombardeiro supersônico com capacidade nuclear. É o bombardeiro mais pesado que existe, com uma carga útil de até 270 toneladas. Ele pode transportar até 40 toneladas de munição em seus 2 bunkers. A frota russa é muito impressionante, mas desde o conflito na Ucrânia, o país vem enfrentando dificuldades, em especial seus recursos humanos foram drasticamente reduzidos. Centenas de milhares de soldados foram mortos ou feridos na Ucrânia e centenas de milhares de jovens fugiram do país para evitar serem recrutados à força. No final de fevereiro de 2024, foi revelado que a Coreia do Norte havia enviado quase 7.000 containers com milhões de projéteis para a Rússia, em troca de matérias-primas e componentes de armas. Além disso, 9.000 containers de alimentos foram enviados a Pyongyang para estabilizar os preços de várias necessidades básicas. De acordo com alguns, a Rússia perdeu metade do seu poderio militar desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia. Assim, em breve, ela poderá cair na classificação. O terceiro país em nosso pódio, a China, que pode tomar o lugar da Rússia se o país continuar perdendo aeronaves e tanques no ritmo atual. Nas últimas décadas, o Reino do Meio teve uma ascensão espetacular, tornando-se não apenas uma das maiores economias do mundo, mas também uma das principais forças militares. Em poucos anos, o Estado chinês provavelmente se tornará o principal adversário militar dos Estados Unidos, se é que já não é. Os americanos já foram superados pela quantidade de mão de obra disponível e pela força da frota naval chinesa.
composta por 370 navios e crescendo constantemente. Somente em 2022, as Forças Navais do Exército de Libertação Popular admitiram em serviço nada menos que 3 cruzadores tipo 055, pesando mais de 11 mil toneladas e armados com 112 silos verticais, bem como 3 destroyers antiaéreos tipo 52D Mode, pesando mais de 7 mil toneladas e cada um armado com 64 silos. A chegada de um porta-helicópteros tipo 075 de 40 mil toneladas e 3 submarinos 39B também é digna de nota. A Marinha Chinesa agora opera 6 submarinos de mísseis balísticos de propulsão nuclear tipo 094, bem como 6 submarinos de ataque nuclear, 3 da classe 093 e o mesmo número de tipo 093A. Além disso, os 2 primeiros submarinos de mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear tipo 093B foram lançados entre maio de 2022 e janeiro de 2023. Até 2025, a Marinha Chinesa deverá ter 395 navios, aumentando para 435 até 2030. As capacidades terrestres e aéreas também foram consolidadas. Os investimentos militares do Reino do Meio estão em uma tendência de alta, chegando a 225 bilhões de dólares em 2023. Como o país mais populoso do mundo, a Índia tem a sorte de ter o segundo maior contingente de soldados em potencial, depois da China. Quase metade da população, ou 653 milhões de pessoas, podem ser mobilizadas no caso de um conflito. Nos últimos anos, o país investiu significativamente na modernização de suas forças armadas para fortalecer sua posição como um importante ator no cenário regional e global. Mas o país também está investindo no desenvolvimento de sua tecnologia militar, com programas como o míssil balístico Agni, o avião de combate Tejas e o sistema de defesa aérea Akash. Outro exemplo é que no verão de 2023, a nação indiana comprou 26 Rafales e 3 submarinos da França. A Índia também está cooperando com outros países, incluindo os Estados Unidos, a Rússia e Israel, para adquirir tecnologias avançadas e fortalecer sua capacidade de defesa. O objetivo da nação indiana é desempenhar um papel importante como potência mundial, pois ela tem vários concorrentes, alguns dos quais fazem fronteira com ela. Por exemplo, com o Paquistão, o 7º exército mais poderoso, onde as tensões entre os dois países permanecem tensas no momento, principalmente devido às disputas territoriais, particularmente sobre a região disputada de Caxemira. Os dois países passaram por confrontos militares, escaramuças na fronteira e ataques terroristas, alimentando uma atmosfera de desconfiança e hostilidade. Outro país é a China, com a qual a Índia quer competir. As duas nações lutam por fronteiras compartilhadas. A principal área de atrito é a fronteira disputada do Himalaia, onde ambos têm reivindicações territoriais que levaram a confrontos violentos, como o ocorrido no Vale Galvan em 2020. Ambos os países enviaram tropas maciças ao longo dessa fronteira, criando uma atmosfera de desconfiança e incerteza. As questões de influência regional, principalmente no Oceano Índico, também aumentaram a complexidade das relações sino-indianas. Pode ser uma surpresa para alguns, mas é de fato o Reino Unido que está em 5º lugar nesse ranking e em 1º no continente europeu. Sua principal força está em sua frota de 2 porta-aviões. O HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales são equipados com aeronaves F-35B, com mais de 280 metros de comprimento e pesando cerca de 70 mil toneladas. Eles foram essenciais para a modernização das Forças Armadas Britânicas. Outro ponto forte do país é o fato de possuir armas nucleares, o que o torna um participante importante na defesa global. O país tem sido a segunda potência mais generosa em apoio a Kiev. As forças armadas mais poderosas do mundo não se limitaram ao seu potencial destrutivo, mas também incluem sua capacidade de impedir conflitos e manter a estabilidade regional. Embora os Estados Unidos mantenham orgulhosamente seu primeiro lugar, os países asiáticos estão se desenvolvendo rapidamente. Você acha que as classificações provavelmente mudarão nos próximos anos?